Visto, porém, que ele realizou tantos e variados milagres, é possível que se pergunte por que ele agora menciona apenas um. Minha resposta é que ele manteve silêncio acerca de todos os outros milagres, em virtude de sua ressurreição ser sobejante, suficiente para fechar suas bocas, e também porque ele não queria expor o poder de Deus ao escárnio deles. Pois ele fala em termos alegóricos, até mesmo acerca da glória de sua ressurreição. Em terceiro lugar, digo que ele mencionou o que era apropriado ao caso, pois com essas palavras ele mostra que toda a autoridade sobre o templo lhe pertencia, visto que o seu poder é incomensurável na edificação do verdadeiro templo de Deus. Este templo, mais ainda que use a palavra templo para acomodar-se à presente situação, contudo o corpo de Cristo é merecida e consistentemente chamado templo. Cada um de nossos corpos é chamado tabernáculo, 2 Coríntios 5,4, por ser a habitação da alma, mas o corpo de Cristo era a morada de sua divindade, pois sabemos que o Filho de Deus de tal modo se vestiu de nossa natureza, que na carne que ele assumiu habita a eterna majestade de Deus como em seu santuário. Refuta-se facilmente o argumento de Nestório, que usa mal esta passagem para provar que um e o mesmo Cristo não pode ser ambas as coisas, Deus e homem. Ele ponderava assim: o Filho de Deus habitou na carne como num templo, portanto as naturezas são distintas, de modo que o mesmo se não podia ser Deus e homem, mas tal argumento pode ser aplicado aos homens, pois se seguirá que não é um só homem cuja alma habita no corpo como num tabernáculo, e assim é tolice torcer esta forma de expressão para desfazer a unidade de pessoa em Cristo. Além do mais, deve-se observar que em nossos corpos também são chamados templos de Deus, 1 Coríntios 6,19, mas no sentido diferenciado, isto é, porque Deus habita em nós pelo poder e graça de seu Espírito, mas em Cristo habita corporalmente a plenitude da deidade, de tal forma que ele é verdadeiramente Deus manifestado na carne, 1 Timóteo 3,16. Eu o ressuscitarei. Cristo aqui reivindica para si a glória de sua ressurreição, ainda que geralmente a Escritura declare ser ela obra de Deus o Pai. Essas duas afirmações, porém, são perfeitamente concordantes, pois ao recomendar-nos o poder de Deus, a Escritura expressamente atribui ao Pai o fato de que ele ressuscitou seu Filho dentre os mortos. Aqui, porém, Cristo especificamente proclama sua própria divindade, e Paulo reconcilia as duas em Romanos 8,11, pois o Espírito a quem ele faz autor da ressurreição, às vezes ele chama indiscriminadamente o Espírito de Cristo e às vezes o Espírito do Pai. 46 anos. O cálculo de Daniel concorda com esta passagem, Daniel 9,25, porquanto ele ali o denomina de 7 semanas, o que perfaz um período de 49 anos. Mas antes que a última dessas semanas terminasse, ele concluiu o tempo. Parece contraditório que o tempo mencionado na história de Esdras seja mais curto, mas na verdade ela não causa nenhum conflito com as palavras dos profetas, pois quando o santuário foi estabelecido, antes que o edifício do templo fosse concluído, eles começaram a oferecer sacrifícios. Subsequentemente, houve uma longa interpretação na obra devido à indolência do povo, como é óbvio à luz das queixas do profeta Ageu 1,4, o qual reprova os judeus severamente pela tremenda disposição em construir suas próprias casas enquanto deixavam o templo de Deus por terminar. Mas porque ele faz menção do templo que havia sido demolido por Herodes há 40 anos ou ainda antes disso, o templo atual, ainda que construído de forma tão magnificente e com tantos gastos, foi completado por Herodes em 8 anos, contrariando as expectativas, como relata Joséfo, Antiguidade, livro 15, capítulo 11. Creio ser provável que este novo edifício, o templo, pode ser considerado como se fosse o antigo templo, permanecendo sempre em sua condição original, a fim de se conservar veneração mais séria. E então, expressando-se na forma comum e usual, eles diziam que o templo foi trabalhosamente e em meio às maiores dificuldades edificado pelos pais em 46 anos. A réplica deles demonstra claramente que espírito buscavam um sinal, pois se possuíam a disposição de obedecer reverentemente
um profeta enviado por Deus, então não teria rejeitado de forma tão arrogante o que o Senhor afirmou em confirmação de seu ofício. Queriam algum testemunho do poder divino e, contudo, não receberam nada senão uma resposta segundo a medida da tacanha capacidade humana. O mesmo fazem hoje os papistas, que demandam milagres, não que dêem importância ao poder de Deus, pois são determinados em preferir os homens a Deus, pois não alteram sequer um fio de cabelo do que receberam dos usos e costumes, mas para que não pareçam rebelar-se contra Deus sem motivo, fazem dessa escusa uma capa para encobrir sua obstinação. E assim, a mente dos incrédulos se enfurece cegamente e pretendem ver a mão de Deus exibida ante seus olhos, contudo não admitem vê-la como divina. Quando, pois, ele ressuscitou dos mortos? Esta lembrança era semelhante àquela outra que o evangelista já mencionara. Os discípulos não entenderam o título de Cristo, mas o ensino que parecia ter se desvanecido vamente em tênue nuvem, mais tarde produziu fruto em seu devido tempo. Portanto, embora muitas das ações e ditos de nosso Senhor no momento sejam obscuros, não devemos entregar-nos ao desespero, muito menos menos desprezar só porque não entendemos agora. Deve-se notar o contexto aqui. Creram na Escritura e na palavra de Cristo. Ao comparar a Escritura com a palavra de Cristo, foram auxiliados no progresso de sua fé. 2, 23 ao 25. Ora, quando se encontrava em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome, mas Jesus não se confiava a eles, porquanto conhecia todos os homens, e ainda porque ele não precisava que alguém desse testemunho concernente ao homem, pois ele mesmo sabia o que estava no homem. O número 23, muitos creram em seu nome. O evangelista apropriadamente conecta esta narrativa com a anterior. Cristo não exibiu o sinal tal como os judeus buscavam. Ora, visto que não fizera nenhum progresso entre eles pela instrumentalidade de muitos milagres, exceto que eles concebiam uma fé em termos frios e abstratos, o presente evento revela que eles não mereciam que ele satisfizesse seus desejos. Hoje, deveras, algum resultado provido dos sinais, ou seja, no fato de que muitos creram em Cristo e em seu nome de tal sorte que prontamente confessavam seguir seu ensinamento, porquanto o nome aqui é usado em lugar de autoridade. Essa era alguma sorte de aparência de fé e até então efêmera, mas a mesma poderia tornar-se por fim fé genuína e útil na preparação para proclamar a fé de Cristo a outrem. Não obstante, o que já dissemos procede, ou seja, que eles possuíam uma atitude suficientemente correta para progredirem nas obras divinas, como as fariam mais tarde. Sua fé, contudo, não era aquela pretendida que os recomendasse aos homens, pois se convenceram de que Cristo era algum grande profeta e provavelmente até mesmo lhe atribuíssem o ofício de Messias, o qual era então sobejante e esperado. Mas já que não compreendiam o ofício especial do Messias, sua fé era absurda. Apegados como eram ao mundo e às coisas terrenas, era também um modo frio de crer, uma vã persuasão de qualquer atitude séria do coração, pois os hipócritas dão seu assentimento ao Evangelho, não que pretendam devotar-se à obediência de Cristo, nem pela prática sincera da religião que queiram atender ao chamado divino, mas porque não ousam negar o franco reconhecimento da verdade, especialmente quando não há razão para se opor, pois assim como não ousam voluntária e gratuitamente declarar guerra contra Deus, assim também quando percebem que sua doutrina se opõe à sua carne e aos seus desejos perversos, imediatamente se perturbam ou, no mínimo, se retraem da fé uma vez abraçada. Portanto, quando o evangelista diz que aqueles homens creram, não tomo esse crer como sendo uma fé pretensiosa ou não existente, mas que se sentiram de alguma forma constrangidos a se alistar do lado de Cristo, e no entanto essa não era uma fé genuína e autêntica demonstrada por Cristo, excluindo-os assim do número daqueles em cuja convicção se pode confiar. Além disso, sua fé só dependia de milagres, e a
até então não possuía nenhuma raiz no Evangelho, de tal modo que não podia ser uma fé firme e permanente. Os filhos de Deus, de fato, são socorridos pelos milagres para influenciar a fé, mas que não é ainda um crer genuíno quando se veem atônitos ante a manifestação do poder de Deus, de uma forma tal como que, crendo meramente que o ensino é verdadeiro, sem contudo sujeitar-lhe plenamente. E assim, quando tratamos da fé em geral, tenhamos em mente que existe certa fé que só é apreendida pelo entendimento e subsequentemente desaparece, visto que não se acha arraigada no coração, e que essa é a fé que Tiago qualifica de morta, enquanto a fé genuína é aquela que depende sempre do Espírito da regeneração. Tiago 2, 17, 26. Observe-se que as obras de Deus não aproveitam a todos os homens igualmente, pois enquanto que por elas alguns se deixam guiar a Deus, outros caminham apenas levados por um cego impulso, de tal sorte que, embora percebam o poder de Deus, contudo não cessam de perambular, guiados por suas próprias imaginações. 24. Mas Cristo não confiava. Os que explicam a expressão como se Cristo se pusesse em guarda contra eles, já que sabia não serem eles honestos e fiéis, não me parece expressar suficientemente bem a intenção do evangelista. Ainda menos adequada é aquela que Agostinho usava para persuadir os catecúmenos. Ao contrário, o evangelista quer dizer, em minha opinião, que não eram considerados por Cristo como ilegítimos discípulos, senão que os reputava como levianos e frívolos. Esta passagem precisa ser criteriosamente examinada. Nem todo aquele que professa pertencer a Cristo desfruta de sua real estima, contudo é preciso acrescentar a razão que segue imediatamente. Porque ele mesmo sabia o que estava no homem. Não existe nada mais danoso do que a hipocrisia. Por esta razão, entre outras, ela é um erro excessivamente comum. Dificilmente existe uma pessoa que não se agrade de si mesma, e enquanto nos enganamos com fúteis lisonjas, cremos que Deus é tão cego quanto nós. Aqui, porém, somos advertidos sobre quão amplamente seu juízo difere do nosso, pois ele vê claramente aquelas coisas que escapam à nossa observação, visto que as mesmas se ocultam por detrás de máscaras. Por isso, ele as avalia segundo a sua fonte oculta, isso é, segundo a atitude mais secreta do coração, as coisas que reluzem aos nossos olhos com seu falso brilho. Isso é precisamente o que Salomão expressa em Provérbios 21, 2. Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Lembremos-nos, pois, que só são verdadeiros discípulos de Cristo aqueles que são aprovados por Ele, porque só Ele é o árbitro competente e juiz da presente matéria. Onde o evangelista afirma que Cristo conhece todos os homens, pode-se perguntar se sua intenção visava somente aqueles de quem se referia diretamente ou se a referência é a toda a raça humana. Muitos o entendiam a natureza comum do homem e creem que o mundo inteiro é aqui condenado de ímpia e infiel hipocrisia. Certamente ele é um genuíno juízo que nada encontra nos homens para que Cristo os aceite no número dos seus. Mas não vejo como isso se enquadra no contexto e, portanto, o limito aos que foram mencionados. Como era possível que se nutrisse dúvidas sobre onde Cristo teria obtido tal conhecimento, o evangelista antecipa a pergunta e replica que tudo quanto nos homens se acha oculto aos nossos olhos é visto por Cristo, de modo que ele podia, por direito inerente, fazer distinção entre os homens. Cristo, pois, que conhece os corações, não tinha qualquer necessidade de um mestre para aprender que sorte de homens era aqueles, mas ele sabia que eram impregnados de uma natureza e atitude tais que com toda justiça os considerava como se fossem estranhos a seus olhos. A quem pergunte se nós, segundo o exemplo de Cristo, podemos também suspeitar daqueles que não nos dão prova de sua probidade. Isso, porém, nada tem a ver com a presente passagem. Nosso juízo é um extremo diferente do dele. Cristo conhecia as próprias raízes das árvores, nós, porém, só podemos conhecer a natureza de alguma árvore individual à luz dos frutos externos. Além disso, como diz Paulo, o amor não suspeita mal, 1 Coríntios 13, 5.
e não temos qualquer direito de suspeitar sem boas razões daqueles que nos são conhecidos, visto, porém, que nem sempre podemos ser enganados pelos hipócritas e que a igreja não pode se expor demasiadamente a fraudes dos perversos, porque pertence a Cristo munir-nos com o espírito crítico. E que termina o capítulo 2 do comentário de João.